Olá, veja que curioso, que interessante, veja exatamente este paradoxo, esta contradição. O sistema religioso inverteu a lógica das Escrituras. O que Deus já cumpriu no passado, diz a Igreja que ainda está por acontecer. Porém, o que ainda não aconteceu, diz a Igreja que Deus já cumpriu. Como assim você vai afirmar dar lei? Veja bem. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, disse o apóstolo Paulo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica. Disse o apóstolo Paulo que tudo o que ele havia concluído no passado é os alicerces da construção. Por acaso, você já viu uma construção concluída apenas com os alicerces? Porém, mesmo assim, diz a Igreja que a obra de Deus está concluída. Veja, meu amigo, esta contradição fica por conta do sistema religioso, até porque no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20, disse Paulo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. A doutrina dos profetas, sim, o evangelho de Cristo e a doutrina dos apóstolos fazem parte dos alicerces da construção. Então, a Bíblia representa exatamente a obra iniciada por Deus. É o registro da fundação da construção. Repito, a Bíblia representa o livro da fundação da construção. Pois toda a doutrina, repito, dos profetas, de Jesus e dos apóstolos fazem parte apenas dos alicerces. Repito, livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Por acaso, você já viu uma construção concluída apenas com os alicerces? Por certo que não. Mas mesmo assim, diz a Igreja que a obra de Deus está completa. Está vendo a contradição? O que a Igreja afirma que Deus concluiu, na verdade, foi apenas iniciado no passado. Porém, agora veja. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, disse Jesus: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 18, disse Paulo: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, disse Paulo. Por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Veja, diz o sistema religioso que uma vez que o Evangelho fosse pregado no mundo inteiro, então chegaria o fim. Repito, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, disse Jesus, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Bom, então por que exatamente a Igreja está aguardando o Apocalipse se cumprir? Se tudo já se cumpriu. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 23 é prova disso, disse Paulo: não vos deixando afastar do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo disse que o evangelho foi pregado a todas as pessoas do mundo inteiro. Repito, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 18. Mas pergunto, disse Paulo, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Disse Jesus que quando isto acontecesse, chegaria o fim. Então, por certo que o fim ocorreu na geração dos apóstolos, não o fim do mundo, pois nunca foi profetizado o fim do mundo, senão o fim das profecias, pois as profecias acerca do tempo do fim haviam sido profetizadas exatamente pelo antigo pacto, pelos profetas do antigo pacto. Ou seja, as profecias acerca do tempo do fim faziam parte da lei dos profetas. Os profetas haviam profetizado que haveria o fim do cumprimento das profecias quando Cristo morresse lá na cruz. Isso significa que tudo já ocorreu, mas diz a Igreja que ainda não. Veja, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 16, disse Paulo: dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz a Igreja
que na volta de Cristo os mortos ressuscitarão. Mas, veja, disse Paulo, mas nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Disse Paulo que alguns deles estariam vivos na volta de Cristo, simplesmente porque isto ocorreria no ano 70. Prova disso é que a ressurreição já aconteceu, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, disse Paulo. E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, acrescentou Paulo: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscais o conhecimento do alto. Bom, se a ressurreição já havia ocorrido, isso significa que Cristo já havia retornado. Mas diz a igreja que Cristo ainda está por retornar. Diz a igreja que o Apocalipse ainda está para se cumprir. Mas diz Jesus que tudo isso já aconteceu. Disse os apóstolos que tudo isso já ocorreu. O que a igreja afirma que está por acontecer, tudo já se cumpriu. E o que a igreja afirma que Deus já concluiu, Deus apenas iniciou, está tudo ao contrário. Veja, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1, 4, 33 e 36, diz: e estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Igualmente, quando vocês, discípulos, virdes todas essas coisas, sabeis que está próximos às portas. Bom, se Jesus afirmou aos discípulos que eles estariam presenciando estes eventos, é porque tudo haveria de ocorrer naquela geração. Prova disso que Jesus acrescentou: e em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, como assim tudo está para se cumprir? Se o próprio Jesus afirmou que os apóstolos iriam presenciar estes eventos, pois disse Jesus que tudo ocorreria exatamente naquela geração. Eles não sabiam o dia e a hora, mas sabiam exatamente que haveria de ocorrer naquela geração, pois eles estariam presenciando estes eventos. Prova disso que Jesus conclui: e quando Jesus ia saindo do templo, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu te pergunto, por acaso o templo de Jerusalém já não foi derrubado por acaso no ano 70? Por acaso tem alguma pedra edificada do templo ainda nos dias de hoje? Não, pois não ficou pedra sobre pedra na geração dos apóstolos, se cumprindo assim a profecia acerca do tempo do fim do mundo? Não. Fim das profecias, pois Jesus cumpriu todas as profecias acerca do tempo do fim. Pois no tempo do fim todas as profecias seriam cumpridas por Cristo. Mas diz a igreja que isto ainda está por acontecer. Então, o que Jesus afirmou que aconteceu, a igreja afirma que ainda está por acontecer. Mas o que não ocorreu, a igreja afirma que já aconteceu. Estamos falando do término da obra do Senhor. Veja, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E ao cumprir a lei e os profetas, Jesus aniquilou as profecias, pois as profecias acerca do tempo do fim foram cumpridas exatamente na geração de Jesus. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, diz: então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ele consumou a lei e os profetas. Ele concluiu as profecias acerca do tempo do fim. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24, disse Paulo: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, quando houver derribado todo o domínio, potestades e poder. E isto já aconteceu, pois Jesus, ele derrotou a morte, derrotou as potestades e principados lá na cruz. E disse Paulo que quando isto ocorresse, chegaria o fim. E chegou o fim das profecias. Pois uma vez que ele cumpriu a lei e os profetas, não haveria mais profecia para se cumprir no futuro. Pois hoje nós não estamos vivendo no tempo da lei, e sim no tempo da graça. As profecias acerca do tempo do fim estavam preditas para o tempo da lei.
não para o tempo da graça. Por isso, Jesus deu pleno cumprimento às profecias descritas pelos profetas do antigo pacto, da antiga aliança. Neste caso, a igreja está invertendo tudo. A obra de Deus não foi concluída, mas diz a igreja que já foi concluída. Mas disse Deus, através dos apóstolos, que tudo que foi terminado no passado foi apenas os alicerces da construção. Deus não concluiu a sua obra, mas a igreja diz que está tudo concluído. O que foi consumado no passado foi a lei e os profetas, não a graça. A graça foi apenas iniciada pelo apóstolo Paulo. Mas a igreja, ela distorce tudo, pois a igreja é o próprio anticristo, que está se opondo à verdade de Deus. Você precisa refletir, está tudo ao contrário. A igreja inverteu os valores de Deus. A igreja, repito, afirma que o livro de Apocalipse ainda está por se cumprir. Mas disse Cristo que ele já cumpriu tudo na cruz. Sim, ele cumpriu as profecias acerca do tempo do fim. O tempo do fim não é o tempo do fim do mundo, o fim das profecias. Pois uma vez que Cristo cumpriu tudo, não haveria profecia alguma para se realizar no futuro, pois tudo foi exterminado, aniquilado lá na cruz. Até o próximo vídeo.